Muito bem, dedicados irmãos. Excelente, né? Queria dizer para vocês que estão aqui no salão que nós estamos sendo acompanhados nesse momento no YouTube e no Facebook por mais de 60 pessoas. Então, e isso sendo compartilhado para muitas famílias, muitas pessoas. Eu quero aproveitar e dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. A nossa irmã Luciana, que todos aqui conhecem, é oradora dessa casa, está lá em Pariquera dando uma boa noite para todos vocês. Nós estamos nos revezando, né? Os trabalhadores, nem todos vêm, uma semana uns, outra semana outros, para a gente liberar o salão e a disponibilidade de cadeiras para os nossos irmãos que querem vir até nós. Gessel de Cajati, a Jéssica Doro de Pelotas também está dando uma boa noite, está dizendo que está assistindo. A nossa irmã Bárbara Valdoski de Registro está aqui. Olha, hoje eu estou muito feliz também que eu tenho um irmão, outro irmão, além do Leonel Nunes, um outro irmão lá em Pelotas assistindo, que é o Sérgio Nunes. Então, muitos irmãos, e esse é o presente. A Sara Oliveira, que às vezes está sempre aqui conosco, aqui de Jacupiranga, está aqui dando boa noite. E reza por nós, Sara. Vai deixando teus comentários sempre maravilhosos aqui. Tereza Cristina, de Registro, trabalhadora nossa, dando um abraço, uma boa noite. Luísa Tavares, sempre orando por nós, irmã muito querida de Pelotas, está aqui também, dando para nós uma boa noite. Mara Valdoski, de Registro, e assim, não vou citar todos os nomes, né? Mas estamos aqui. E eu queria dar uma boa noite para os nossos irmãos do Instagram, né? Daiane, nós temos aí quantas pessoas aí? Bastante também, né? Melhorou, olha, está subindo o nosso público no Instagram. Então, nós estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Muito legal. Então, a todos aqui, boa noite. Dedicados irmãos, quero dizer para vocês, nós vivemos sem nenhum medo de errar. A última hora. Calma, não é a última hora do planeta. A última hora do mundo de expiação e provas. Nós estamos em plena entrada do mundo de regeneração. E essa parábola dos trabalhadores da última hora se refere a este momento. A esta última hora. Nós estamos vendo os últimos resquícios de um mundo triste, infeliz, corrupto, explorador, mentiroso, enganador, de dor e de sofrimento. Os últimos minutos. No relógio da humanidade, o que são 100 anos? Um último minuto. O relógio da eternidade. Quer dizer, então é amanhã? Não. Estamos em transe. O que o médium Francisco Cândido Xavier disse no ano de 1971, no Pinga Fogo, na Rede Tupi, quando ele foi entrevistado? Quando que será esse momento do Brasil, quando que será esse momento da humanidade de regeneração? E o médium Francisco Cândido Xavier respondeu com muita clareza, e isso está num livro que foi editado desse programa de perguntas e respostas, o Pinga Fogo, né? Que foi falado sobre esse programa. E o Chico disse: até o ano de 2057, nós estaremos entrando no mundo de regeneração. Já estaremos no mundo de regeneração. Quem falou foi o médium Francisco Cândido Xavier. Vocês querem uma simbologia de dados e de informações? O que está escrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Ismael convocou os trabalhadores do Brasil
espíritos que iriam trabalhar no Brasil e no mundo. E ele convocou esses trabalhadores da espiritualidade, que inclusive iriam reencarnar aqui no Brasil. O que Ismael disse? Queridos irmãos, assim, vamos consultar depois textualmente para quem quiser, né? Mas eu vou só simplificar as palavras para não ficar fastidioso, ficar fazendo muitas leituras. Nos próximos anos, nós vamos receber o Espírito da Verdade. Então, foi antes do advento do Espiritismo, em 1857. Eles estavam se preparando. Foi alguns anos antes. Nestes 100 anos, então, 1857, 1957. Nestes 100 anos, nós vamos realizar importantes tarefas para os próximos 100 anos que se seguirão. 1957, 2057. Matematicamente, os espíritos já se prepararam naquela época, então foi feito um dado matemático. Os espíritos já estavam se preparando para essa era de 2057. E o médium Francisco Cândido Xavier, em 1971, disse: em 2057 nós estaremos no mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? Com certeza, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Também está no Livro dos Espíritos. É um mundo em que o bem predomina sobre o mal. As pessoas têm mais tendência ao bem do que ao mal. Não será admitido nesse mundo de regeneração pessoas que querem fazer o mal. Então, o que nós estamos vendo hoje no planeta, nos confortemos. Talvez não veremos com os nossos olhos, mas nós estamos sendo convidados para sermos estes trabalhadores desta última hora. Ajudarmos o mundo a ser melhor e, com isso, conquistarmos o ingresso de entrarmos nesse mundo de regeneração, reencarnarmos aqui na Terra, porque afirmamos: nem todos desta geração voltarão a pisar neste planeta novamente. Ou nós vamos achar que Deus vai continuar permitindo que as pessoas façam o que estão fazendo hoje, sendo responsáveis pelas milhares de mortes? Vamos olhar pessoas, ditadores como Adolf Hitler, Joseph Stalin, que levaram cada um a vida de mais de 10 milhões de pessoas. Essas pessoas não pisarão mais nesse planeta. E outros que hoje não são ordenadores de mortes diretamente por crimes hediondos, como são, mas são indiretamente, desviam recursos públicos e levam verdadeiras nações à miséria, mortes por fome, como aconteceu na Ucrânia com o Holodomor, provocado por Joseph Stalin, que levou à morte por fome 10 milhões de pessoas. Mao Tse-tung, na China, levou também à morte por fome mais de 40 milhões de pessoas. São dados que estão aí disponível nas enciclopédias para serem pesquisados. Isso não fará mais parte do mundo de regeneração. Entre outros que estamos vendo agora atualmente. Porque as pessoas podem esconder muita coisa, terem leis que os protegem, estarem protegidos por leis frágeis dos homens, mas não as leis de Deus. Porque Deus, ele não dorme. Ninguém engana Deus. E todos nós seremos cobrados por isso. Os que mais
fizeram isso por vontade, por desejo, por maus sentimentos, não por ignorância, não por coação, só foi coagido a fazer aquilo, mas aqueles que se lucupletaram por isso, tiraram o máximo de proveito por isso, talvez não visitarão esse planeta por muito tempo. Isso aconteceu há mais de 500 mil anos atrás, com um mundo que é da constelação do Cocheiro, um sistema de capela que fica na constelação do Cocheiro, aproximadamente 500 mil anos atrás. Jesus recebeu um grupo de 1 milhão de espíritos deste mundo para reencarnarem aqui no nosso planeta Terra. Mas há 500 mil anos atrás, quem que habitava o nosso planeta? O homem de Neandertal. Era um homem selvagem. Imaginem nós, espíritos inteligentes, não bons. Até podemos estar fazendo um esforcinho para ser bom, mas bom mesmo. Que quando chamaram Jesus de bom, bom mestre, Jesus falou, bom só Deus é. Nem ele aceitou o título de bom, né? Não me chamais de bom, Deus, só Deus é bom, eu não. Se Jesus disse isso, que sobra para nós. Então, neste mundo, há 500 mil anos atrás, ocorreu o que está acontecendo com a Terra agora. Um censo de nível espiritual. Ah, não, esse daqui está 10 reencarnações só cometendo crime. Vai para lá. Vai conviver com o tigre de dente de sabre, com as feras, vai tirar o homem das cavernas, porque é inteligente. Vai saber construir casas, vai saber fazer arado, vai saber como fazer construções, mas vai também suar bastante e aprender a conviver com as pessoas de uma forma social. Não há regressão espiritual. Ele continua sendo inteligente, só o corpo que vai modificar um pouquinho. É ficar, um pouco mais embrutecido. Isso aconteceu há 500 mil anos em Capela, e Jesus já conversou com o governador espiritual deste planeta, que está nesse nível do mundo há 500 mil anos. Fala, eu tenho um grupinho aqui que não está deixando esse povo crescer. Dá para receber eles aí? Esse mundo embrutecido ainda está recebendo já um grupo e outros que irão sucessivamente. Geraldo, onde você está tirando essas coisas? Estou inventando. Leia um livro A Caminho da Luz, para começar. Ditado pelo Espírito Emmanuel, médio Francisco Cândido Xavier. Os Exilados de Capela. Lá, o sistema de Capela. Leiam. Esse é um ponto. Allan Kardec aborda no Livro dos Espíritos isso também. Até conversei com o meu irmão Fábio sobre isso. Então, primeiro, agradeçamos a Deus. Vale a pena sim ser bom. Vale a pena praticar o bem. Não importa que pessoas insistam em seguir a trilha do mal, da corrupção, da mentira, da exploração. Não importa. Importa que nós auxiliemos este mundo a ser melhor. Importa que nós estendamos a mão. Importa que nós demos o nosso melhor, como Jesus nos ensinou. Senhor, qual o maior mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro e o grande mandamento. Eu vou te dar um que é semelhante a este. Amai ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão resumidos nestes dois mandamentos. Então, quer dizer, então não adianta. Amar a Deus e ao próximo. Como é que se ama o próximo? É induzindo ele à morte? A miséria, a fome, a pobreza? As perturbações? É assim? Não, não é assim. Não é assim. Então, dedicados irmãos, nós vamos contribuir com este mundo e, ao mesmo tempo,
nos credenciar para este mundo de regeneração, né? Essa é uma questão. Nós vamos agora fazer uma leitura dos textos, né, que nós temos aqui, que diríamos, nos credenciam, né, a estar falando dessa forma. Então leiam, tá? Livro Caminho da Luz, deixo para todos que estão nos ouvindo aqui no Facebook, no YouTube, já podem pegar o livro e ler, que Emmanuel conta isso de uma forma bastante explícita. Uma outra questão que nós vamos falar aqui com vocês é com relação aos textos que nós vamos ler agora, que está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem do Espírito de Erasto, certo? Então nós vamos pedir para vocês, o nosso irmão Leonel vai estar compartilhando agora no Facebook, no YouTube o texto, enquanto eu leio para vocês aqui a passagem que nós vamos falar agora. Item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, eu não vou falar da parábola em si dos trabalhadores da última hora, que é um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder focar bastante nessa leitura, mas apenas citando que a parábola dos trabalhadores da última hora fala que o Senhor lá vinha, recrutou trabalhadores numa primeira hora, numa terceira, numa sexta, numa nona e numa undécima hora. Undécima, décima, primeira hora. E que isso, assim, na tradição judaica, essa primeira hora começa às 5 horas da manhã e essa última hora, a undécima, é às 6, equivale para nós às 6 horas da tarde. Gente, ele recrutou pessoas faltando 1 hora para terminar o dia. E esse senhor desta fazenda, dessa vinha, chamou todo mundo no final e pagou todo mundo igualmente. Olha, os que começaram a trabalhar mais cedo chegaram e disseram assim: Senhor, eu trabalhei mais do que ele. Por que você está pagando mais para ele? E aí, lições para nós, hein? O que eu combinei contigo? Eu combinei que eu ia te dar um salário. Você não recebeu um salário? Foi isso combinado. Você trabalhou mais, mas eu combinei com você esse salário. Você está triste porque eu estou sendo bom com ele? Ele falou, aí Jesus fala, por isso que eu digo, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Trabalhador da vinha. Gente, é tão quase que lógico a gente falar, né? Quem são os trabalhadores? Vamos pegar, então, matematicamente, né? E transportar para essa vinha. A vinha é o planeta Terra. E a primeira hora, quem foram? Vamos considerar as pessoas que vieram até mesmo antes do povo hebreu. Forri, na China, com 6.000 anos, já falava de uma espiritualidade. Os hindus, 3.000 anos, no Mahabharata, no Bhagavad Gita, no livro dos Vedas, 3.000 anos antes de Cristo, na Índia. Já o Krishna veio depois, né? Já se fala mais 3.000 anos, já se falava em espiritualidade, vida após a morte. Aí depois veio o Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tse, 500 anos antes de Cristo, Sócrates, 500 anos, trabalhadores da segunda, talvez, da terceira hora, né? E Moisés, aí veio o povo hebreu, Moisés, 1.500 anos antes de Cristo, e toda a saga que veio ao longo do tempo, até chegar nos trabalhadores dessa última hora, que é aqui, a turma dos espíritas, com Allan Kardec. O que Jesus disse? É muita lição. Não importa se você trabalhou há 2.000 anos, 6.000 anos. Se você está trabalhando agora, você vai ganhar o mesmo salário. Isso não é bom? Legal, né? Deu até eu fiquei meio animadinho agora. Se nessa encarnação eu vou ganhar o mesmo salário, mas tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer certo. Então vale a pena, certo?
E tem um outro detalhe. Ué, ele está dizendo que, por isso que eu digo, os primeiros serão os últimos. Pode ser que quem veio há 6.000 anos atrás está reencarnando de novo aqui na Terra agora para ajudar. Então tem muita gente que reencarnou lá naquelas horas anteriores e está voltando de novo aqui para complementar o trabalho. Kardec é um deles. Quem que foi Allan Kardec? Ele foi Kardec. Por que ele se chamou Hippolyte Léon Delisle Rivaio? A pessoa física, Hippolyte Léon Delisle Rivaio, que era o nome dele de registro, e depois o pseudônimo que ele adotou para escrever a obra do Espiritismo, que é Allan Kardec. Em homenagem, ele deu esse nome de Allan Kardec, a um personagem que lhe foi revelado, que ele foi na época dos druidas, das Galhas, 150 anos antes de Cristo. Ele viveu nesse período um grande sacerdote, médium poderoso que ele foi, naquele período dos druidas, nas Galhas, na época de Júlio César. Vejam, 150 anos de Cristo. Depois ele reencarnou, revelações espirituais, como João Rus, que foi aquele padre tchecoslovaco que traduziu a Bíblia do latim para a língua alemã e pregava essa língua, a Bíblia de uma forma inteligível, porque até João Rus, 1415, ele foi queimado vivo. As pessoas só liam a Bíblia quem soubesse latim. Quem não soubesse latim tinha que ouvir alguém contar a história. E as pessoas contavam o que queriam. Ele traduziu essa Bíblia para a língua alemã, todo mundo teve acesso, e por isso ele foi queimado vivo. Mas esse era um Kardec trabalhador da metade da hora. E depois ele veio na última hora. Então, os últimos, os primeiros, serão os últimos. Pode ser também. E pode ser também que as pessoas que estão vindo agora, que nunca pisaram nesse planeta, vocês acreditam nisso? Existe isso? Peraí, tem pessoas que estão agora reencarnadas na Terra que nunca vieram aqui na Terra antes? Tem. Mas o Geraldo hoje está cheio de revelações aqui. O pessoal no Facebook aqui está todo mundo assim, ó, com o queixo caído. Sim, tem. Como é que eu sei disso? Aonde que eu estou bebendo essas fontes? Bom, Allan Kardec disse também no Livro dos Espíritos que é possível, né, que espíritos venham nos ajudar a progredir a humanidade. E o médium Divaldo Pereira Franco, no livro Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, nos revelou, então o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que escreveu essas duas obras, nos revelou que espíritos da constelação das Pleiades, guardem o nome aqui, especialmente de um sol dessa constelação que é Alcíone, estão sendo convidados por Jesus a virem na Terra, a nos dar um padrão de vivência espiritual para esse mundo de regeneração. São espíritos que nunca pisaram aqui. São espíritos de pureza espiritual elevadíssima. São espíritos puros. Estão vindo em missão aqui na Terra, reencarnando aqui, para nos ensinar a amar, a perdoar, a fazer o que Jesus fez, nos dar uma baliza moral, ética. São espíritos corajosos, vão sofrer como nós sofremos, sofrem, mas são espíritos puros, eles não sofrem como nós, que nos irritamos. Lamentam, lastimam, mas se resignam e superam e vencem. Nós nos revoltamos, nosso coração fica ali tendo taquicardia, arritmia, ficamos tendo azia, nós ficamos tendo afasia, indigestão,
a síndrome do intestino irritado, nervoso, agitado, seja lá o que for, provocado por abalos nervosos, esses espíritos não. Eles só observam, mas eles trabalham. Então isso está acontecendo agora. E esses espíritos que vieram realmente na última hora vão receber o mesmo salário. De certa forma estão fazendo treinamento para coordenar planetas, né? Por que não? Fazer um estágio, né? Num mundo em transição para coordenar. Certo? Então, o Leonel está com o tema, vai voltar com o tema agora aqui na tela, né? Porque eu estou dando um baile no Leonel aqui, né? Eu combinei com o Leonel assim, eu vou falar o texto e ele põe o texto na tela. Eu não falo o texto, porque quem manda são os espíritos aqui. A gente até combina as coisas, mas o plano espiritual, a gente não combinou com o plano espiritual, que me pediram que a gente sente isso forte, né, para a gente tocar nessa passagem. Eu até falei para vocês, não vou falar da parábola dos trabalhadores, mas falei. A guarda que está aqui do lado aqui, eles são bastante exigentes, então a gente segue esse impulso muito forte aqui. Pronto, ele voltou com a mensagem na tela. Agora eu vou ler para vocês, então, mensagem do Espírito Erasto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Então vamos lá, eu vou ler devagar, e as pessoas que estão aqui, nos acompanhando, vão ver, que já está na tela já. Disse o Espírito Erasto: não escutais já o ruído da tempestade que deve arrebentar, em outras traduções diz dominar, o velho mundo e abismar, em outras traduções diz e levar ao nada o conjunto das iniquidades terrenas? Gente, pausa. Não estamos ouvindo o barulho dessa tempestade? A pandemia, ventos fortes, terremotos. Lá no Japão, 45 graus. Aqui no Brasil, agora no sul, menos 15 graus. Nem lá deu um calor desses, nem no Brasil deu um frio desses nos últimos 100 anos. Tempestades. Corpos não vão aguentar. Nós não estamos vendo o barulho da tempestade, guerras, todo esse tipo do que nós estamos vendo nos países vizinhos. Não vamos citar nomes de países aqui para a gente não ficar levando para questões políticas, mas os nossos países vizinhos, a fome e a miséria que está graçando nesses países, que antes eram países felizes, alegres, mas que foram vítimas de déspotas e que hoje padecem. Nós não estamos vendo essa tempestade que está assolando e hoje as pessoas se conformando com isso e tentando buscar, retomar um plano de vida que realmente é traçado por Deus. Nós não estamos vendo a exploração das coisas sagradas por pessoas que estão tomando dinheiro das pessoas em templos religiosos. E vou dizer para vocês, até mesmo instituições espíritas, é o fim do mundo. Que era para ser o consolador prometido, está sendo um explorador reprimido. Mas como? Eu vou dar um exemplo aqui. Tempestade, né? Velhos hábitos. Por que aconteceu a reforma protestante? Quem fez o protesto com as indulgências, cobrança de indulgências, foi Martinho Lutero, em 1525. Então ele se revoltou com essa cobrança, que fazia, a pessoa cometeu um pecado, ia lá na igreja, pagava e estava quites. Cobrança, então tinha uma lista, uma tabela de preço para
tal tipo de pecado, você pagava isso ou aquilo. Ele se revoltou com esse abuso, porque não era possível, e protestou. Ele chamou de protesto. E com isso nasceu a Reforma Protestante, porque muitas pessoas acompanharam ele. Obviamente que depois descambou para guerras, foi levado para coisas hediondas que foram cometidas por essa busca, mas foi o protesto das coisas sagradas. Mas vejam, hoje está acontecendo coisa semelhante. Pessoas vendem grão de feijão, o grão de feijão da salvação. Você cultiva ali, mas você pagou caro. Pessoas jogam as mãos em jarros de água, benzem e depois vendem isso. O suco divino, nós vemos isso. E nas instituições espíritas, que nós estamos vendo no próprio meio espírita hoje, mal estamos saindo de uma pandemia e já tem congressos sendo cobrado a entrada a R$170, recebi um convite para participar de um congresso espírita. Olha aí, não está morrendo gente de fome? Empresas não faliram, empregados não foram para a rua, e nós espíritos estamos cobrando a entrada para participar de congresso. Já desenvolvemos a mídia, o Facebook, o YouTube, o Instagram, formas de mídia, e ainda estamos cobrando. Vinculemos essas informações gratuitas. Temos que dar o exemplo. Jesus pregava ao vento. Aí nós vemos, em pleno frio que nós estamos passando aqui no Brasil, aqui na nossa região, o Vale do Ribeira é considerada uma das regiões mais pobres do nosso país, perdendo para outras poucas. E as instituições espíritas fazendo bazar da pichincha. Não, as roupas têm que ser entregues, doadas. Vocês receberam como doação? Levem para as pessoas. Para quem não tem R$2 para pagar por uma peça de roupa, aqui na nossa instituição, aqui tudo é dado. Mas como é que eu mantenho a instituição espírita? Você mantém com as suas próprias forças. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essa toda a sua força que está lá no texto dos Hebreus é com toda a sua força. Ou então não abra uma instituição espírita. Se é para colocar o ônus nas costas das pessoas que frequentam a instituição isso, não abra. Aqui nós, trabalhadores, trabalhamos. Então como é que mantém? Olha, primeiro você trabalha, você mantém. Você faz um almoço beneficente, isso é bom. Né? Isso é permitido, né? É legal. Você faz algo com as suas próprias mãos e trabalha. Agora, cobrar. Então nós vemos instituições que reformaram a instituição e construíram um restaurante em cima da instituição para poder cobrar ali dentro. Comida. Então não. Isso aí eu acho que faz parte dessa tempestade que tem que ser vencido nesse mundo. Então eu estou falando, nós falamos, não vamos falar das outras religiões, vamos olhar para nós mesmos. Eu gosto muito do Raul Teixeira, que diz, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Tem uma palestra dele, que nós já, inclusive, está no nosso canal no YouTube, vocês podem procurar, né? Não é para quem quer, é para quem aguenta. Ele diz aqui, o espírito do Erasto, ainda bem que o Leonel não tirou a mensagem aqui. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes de vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Vamos lá. É o que nós estamos fazendo aqui. Não tem medo, não. Mas você vai magoar. Não, olha, nós temos aqui em nome da verdade. Chega de passarmos a mão, eu vou estar de bem, então não quero arrumar problema com os outros. Olha, nós temos um compromisso com a verdade agora.
Queremos participar desse mundo de regeneração, então vamos afrontar a hipocrisia. Que importam emboscadas que vos armem, disse Erasto, pelo caminho, somente lobos caem na armadilha de... Não temos medo, não. Porque quem nos defende é Deus, digno é o trabalhador do seu salário, disse Jesus. Porque o pastor saberá defender as ovelhas das fogueiras inquisidoras, imoladoras. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Não ter medo de afrontar. É a hora das pessoas que não são covardes. Eu vou ficar nesse grupo aqui porque é o que aceita tudo. Não, eu não vou lá porque lá é disciplinado, a pessoa não faz o que quer. Já ouvimos isso aqui. Não vou lá no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que lá eles têm muita disciplina. Fica aqui com a gente, que aqui você pode chegar atrasado, pode faltar quando você quiser, pode fazer o que você quiser. Aqui está tudo tranquilo, tudo em paz. É bom, mas é cheio de obsessores. Os obsessores é que gostam de centro espírita indisciplinado, de pessoas que fazem o que querem e não obedecem às orientações dos espíritos. Eu aprendi com o Langerton que espírito superior, ele gosta de ser cumprido horário. Se você marcou às 8 horas, você vai começar às 8. Não existe 10, 15, 8h15, não. Eles vão estar aqui comigo 8 horas. Até às 9 para a palestra. Depois das 9 da palestra, vai ter um outro grupo para o atendimento espiritual. Então, se eu quiser passar das 9, eles já vão começar a achar estranho. O senhor Geraldo está abusando. Agora nós vamos para um segundo slide aqui, né? Eu vou dizer para o Leonel já passar ali no nosso grupo esse slide. Mas eu vou pedir para ele botar o slide, os obreiros do Senhor, que é o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai botar esse slide agora, que diz, aí já é o Espírito da Verdade que está falando. Não é o espírito de Erasto, já é o patrão. O Espírito da Verdade foi que Jesus mandou aqui, vai lá e instaura esse mundo. O que disse o Espírito da Verdade aqui? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ele falou isso em 1857. O tempo é agora. Aproxima-se o tempo. Pronto, chegou. Está dito. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão da caridade. Ele falou com desinteresse. Benditos que trabalharam na vida do Senhor com desinteresse. Não é assim, eu vou fazer o bem para ser reconhecido, eu vou fazer o bem porque vou ganhar com isso, eu vou viver disso, como aconteceu. Muitos estão na cadeia agora, desmoralizados porque exploraram, acumularam dinheiro, roubaram, mentiram, fizeram de tudo. As pessoas fazem isso um pouco, um mês, 2, um ano, 2 anos, 3, mas não fazem muito mais não. Neste tempo não se faz mais. Muito mais. Antigamente as pessoas tinham tempo para explorar, hoje não. Deus diz não. Aqui aí do Espírito da Verdade continua. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito a seus irmãos: nós trabalhamos junto e unimos os nossos esforços, a fim de que o Senhor chegue e encontre a obra acabada. O Senhor chegue, esses espíritos que estão vindo de auxílio, eles têm que chegar aqui e ver alguma coisa boa pronta, né? Eles não vão vir aqui para construir a casa do alicerce. Tem que estar já, pelo menos, o terreno aplainado e uma base feita.
porque senão eles vão perder muito tempo. Até farão, mas vão perder tempo. Então, benditos que trabalharam e deixaram a casa pronta para que esses senhores cheguem na terra e cumpram o plano traçado por Deus. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, e tem, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Agora vem uma outra mensagem, num outro slide, que vai dizer o complemento. E agora eu queria que todos prestassem aqui no Facebook, YouTube, aqui, atenção a este parágrafo, que vai dizer assim: Deus procede, nesse momento, o censo dos seus servidores fiéis. E já marcou com o seu dedo, senão aqueles que têm apenas o devotamento, a aparência de devotamento. Deus está marcando com o dedo aqueles que aparentam, só têm aparência. Para que eles não usurpem o salário dos servidores animosos, trabalhadores, operosos, que é o que quer dizer, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração para a humanidade. Muito forte isso, né? Deus está fazendo o censo dos seus fiéis servidores agora. E está marcando com o dedo dele, senão aqueles que não têm, senão a aparência da bondade. Então, dedicados irmãos, nós queremos dizer para vocês que este momento está sendo de suma importância. Não nos importemos se o que nós estamos vendo. Não estou me importando. Se estão cobrando, é só eu não pagar, não tem problema nenhum. Se lá naquela instituição estão explorando, é só não ir lá, não tem problema nenhum, só não ir lá. Né? Não vamos nos afetar com isso. Agora, compete a nós, que recebemos o conhecimento, que aprendemos a doutrina espírita como ela deve ser. O que os espíritos nos ensinaram como deve ser. Sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma mentira, sem nenhum engano, sem nenhuma falsidade, sem nenhuma explicação. Cabe a nós que estamos aqui não nos deixarmos arrastar por essa onda de mentira e de enganação. Porque nesses tempos levantar-se falsos cristos e falsos profetas que vão enganar, que vão mentir, mas está em nós, está aqui, e não sermos cativados por isso. Porque somos nós quem alimentamos, né, essas coisas ruins. Então, dedicados irmãos, aqui está uma grande revelação. Este é o momento para que a gente se liberte do mundo de expiação e provas. Este é o momento em que nos credenciaremos a continuar aqui na Terra. Que com certeza o mundo em que muitas pessoas estão indo habitar é um mundo que não vai ter internet. Não vai ter nada assim, senão as mãos e o mundo para se viver. E com a nossa inteligência, porque nós somos muito inteligentes, nós vamos ajudar esse mundo a progredir, tá? Mas nós vamos ficar muitos séculos sem ver pessoas queridas, né? Como muitos virão. Quando eu digo nós, é porque a gente não pode dizer os orar eles, não, porque quem sabe eu também não estou, pelo que eu estou deixando de fazer, né, me credenciando também para ir embora daqui. Então a gente sempre diz nós, porque tem muitas pessoas que começaram bem e terminaram muito ruim.
né? Terminaram muito mal a sua carreira espiritual. Então, dedicados irmãos, vamos fazer esforços. Como disse Jesus, fazer esforços para passar pela porta estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição. Essa era a mensagem dessa noite. Nós vamos fazer agora as nossas vibrações